Vaticano, oficialmente conhecido como Cidade do Vaticano, é o menor país do mundo tanto em extensão territorial quanto em população. Localizado no coração de Roma, na Itália, ele ocupa uma área de apenas 0,49 km², se abriga cerca de 800 habitantes, sendo a sede da Igreja Católica e residência oficial do Papa. Apesar do tamanho diminuto, sua importância espiritual, histórica e diplomática é gigantesca. Criado oficialmente como um Estado independente em 1929, através do Tratado de Latrão assinado entre a Santa Sé e o governo italiano, o Vaticano possui todas as características de uma nação soberana. Tem uma bandeira, moeda, o euro vaticano, correios, sistema jurídico próprio e até mesmo um corpo militar exclusivo, a famosa Guarda Suíça. Além disso, mantém relações diplomáticas com mais de 180 países e é reconhecido como observador permanente da ONU. O Vaticano abriga tesouros culturais inestimáveis, como a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina, com os afrescos de Michelangelo e os museus vaticanos, que preservam séculos de arte e história. Embora minúsculo em extensão, o poder simbólico do Vaticano é imenso, sendo considerado por milhões de fiéis o centro espiritual do catolicismo e um dos maiores polos de peregrinação religiosa do mundo. Assim, o Vaticano se apresenta como uma singularidade no cenário global, um Estado pequeno, mas de alcance espiritual e diplomático global, cuja influência transcende fronteiras e permanece viva ao longo dos séculos. A Guarda Suíça Pontifícia é uma das instituições mais antigas e curiosas do mundo ocidental. Criada em 1506 pelo Papa Júlio II, essa guarda é responsável por proteger o Papa e garantir a segurança do Vaticano. O que chama a atenção, no entanto, não é apenas sua função militar, mas sua aparência marcante. Os guardas vestem uniformes coloridos em azul, vermelho e amarelo, inspirados no estilo renascentista, frequentemente associados a Michelangelo, embora tenham sido redesenhados no século XX. Apesar de seu visual cerimonial, a Guarda Suíça é altamente treinada. Seus membros são cidadãos suíços, católicos praticantes, com idade entre 19 e 30 anos, que tenham servido previamente no exército suíço. Antes de assumir o cargo, passam por uma rigorosa preparação física e psicológica. Embora sua presença seja simbólica para o público, seu papel é real e estratégico. Eles atuam na proteção física do Papa em eventos, vigiam os portões do Vaticano, possuem treinamento em segurança moderna e táticas de defesa. O surgimento da Guarda Suíça está ligado a um contexto histórico de alianças políticas e necessidade de segurança. No início do século XVI, os mercenários suíços eram conhecidos por sua lealdade e bravura em campo de batalha. Foi essa reputação que levou o Papa a recrutar soldados da Confederação Suíça para servir à Igreja. Ao longo dos séculos, mesmo com as mudanças políticas e sociais, a Guarda Suíça permaneceu como símbolo de continuidade e fidelidade. Mais do que uma força de segurança, ela representa o vínculo entre tradição, fé e história dentro da estrutura da Igreja Católica. Sua presença no Vaticano reforça a autoridade espiritual do Papa, ao mesmo tempo em que lembra ao mundo profundo valor que a Igreja dá à identidade e à preservação de seu legado. A infalibilidade papal, um conceito teológico e controverso. A doutrina da infalibilidade papal é um dos conceitos mais discutidos e, muitas vezes, mal compreendidos dentro da teologia católica. Proclamada oficialmente durante o Concílio Vaticano I, em 1870, ela afirma que o Papa, quando fala ex cátedra, ou seja, em sua função oficial como pastor e doutor de todos os cristãos, e define uma doutrina de fé ou moral, não pode errar. Essa infalibilidade, no entanto, é limitada e não significa que o Papa seja isento de erros em todas as suas opiniões ou ações pessoais. O conceito se baseia na crença de que o Espírito Santo guia a Igreja e protege sua doutrina essencial de desvios. Assim, quando o Papa declara algo ex cátedra, não está falando como indivíduo, mas como líder supremo da Igreja, respaldado pela tradição e pela fé apostólica. Essa doutrina visa preservar a unidade da fé entre os fiéis e garantir uma referência segura nos ensinamentos da Igreja. É importante destacar que a infalibilidade papal foi usada raríssimas vezes na história. Um exemplo clássico é a proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Maria, 1854, e da Assunção de Maria, 1950. Em ambos os casos,
O Papa estava formalmente exercendo seu magistério infalível sobre doutrinas de fé, previamente amadurecidas por séculos de reflexão teológica. Críticos, no entanto, apontam que a infalibilidade pode gerar confusão e alimentar uma imagem de autoridade absoluta. Teólogos católicos, por sua vez, defendem que a doutrina é mais um instrumento de proteção da fé do que de poder pessoal. Além disso, ela só se aplica a ensinamentos centrais da fé cristã, não a comentários políticos ou sociais feitos pelo Papa. Assim, a infalibilidade papal permanece como um dos elementos mais singulares do catolicismo, reforçando a autoridade espiritual do pontífice sem colocá-lo acima da Igreja ou da razão. Em essência, trata-se de um princípio de confiança, de que, nas questões mais profundas da fé, a Igreja não será conduzida ao erro. A Igreja Católica, a maior organização religiosa do planeta. A Igreja Católica é, sem dúvida, a maior organização religiosa do mundo, tanto em número de fiéis quanto em estrutura institucional. Com mais de 1,3 bilhão de membros, ela está presente em praticamente todos os países e continentes, desempenhando um papel influente não apenas na vida espiritual de seus seguidores, mas também nas esferas sociais, culturais e políticas da humanidade. Essa grandiosidade não se deve apenas ao número de batizados, mas também à sua impressionante rede global de dioceses, paróquias, escolas, universidades, hospitais e instituições de caridade. A Igreja Católica gerencia milhões de colaboradores, entre leigos, religiosos, missionários e líderes eclesiásticos, promovendo ações que vão desde a educação infantil até missões de ajuda humanitária em zonas de guerra e pobreza extrema. Além de sua dimensão prática, a Igreja mantém uma unidade doutrinária centralizada no Vaticano, com o Papa como autoridade máxima. Esse modelo organizacional, aliado à tradição apostólica, permitiu que a fé católica sobrevivesse e se expandisse ao longo de 2 milênios, adaptando-se a contextos culturais distintos sem perder sua identidade teológica. Outro fator relevante é a presença da Igreja em grandes eventos históricos e transformações sociais. Do Império Romano à Idade Média, das Cruzadas ao Concílio Vaticano II, o catolicismo não só sobreviveu a perseguições e cismas, como também moldou instituições, leis e valores em diferentes partes do mundo. Contudo, sua grandeza também a torna alvo de questionamentos. Casos de abusos, escândalos financeiros e conflitos internos desafiam constantemente sua credibilidade. Mesmo assim, sua capacidade de mobilização global, sua atuação caritativa e sua influência moral continuam sendo referências incontestáveis. Em suma, a Igreja Católica não é apenas uma religião, é uma força histórica, social e espiritual com alcance que nenhuma outra organização religiosa jamais alcançou. Sua dimensão global é reflexo de uma fé que atravessa séculos, continentes e culturas, mantendo-se viva no coração de milhões. Papado fora do Vaticano, o período de Avignon e seus impactos. Embora hoje o Vaticano seja sinônimo da residência oficial do Papa, nem sempre foi assim. Ao longo da história da Igreja Católica, houve períodos em que os papas viveram fora de Roma, e o mais marcante deles foi chamado Cativeiro de Avignon, entre 1309 e 1377, quando 7 papas consecutivos estabeleceram-se em Avignon, na França, em vez de permanecerem em Roma. Esse deslocamento teve causas políticas complexas. Durante o século XIV, a Itália enfrentava instabilidade política, enquanto a monarquia francesa exercia forte influência sobre a Igreja. O Papa Clemente V, eleito em 1305, escolheu não se mudar para Roma. Em 1309, fixou residência em Avignon. A cidade, embora fora da Itália, oferecia maior segurança e apoio político. Com isso, os papas passaram a governar a Igreja a partir da França, o que gerou desconforto entre os católicos e questionamentos sobre a independência do papado. O período de Avignon durou quase 70 anos. Ficou conhecido por críticas à corrupção e à politização da cúria papal. Muitos fiéis viam esse afastamento de Roma como uma crise de autoridade espiritual, o que levou a um forte apelo por retorno. Em 1377, sob pressão popular e espiritual, o Papa Gregório XI retornou a Roma, mas sua morte logo depois desencadeou outro problema, o Grande Cisma do Ocidente de 1378 a 1417, quando 2, e depois até 3, homens reivindicaram simultaneamente o título de Papa.
Esse episódio foi um dos mais turbulentos da história da Igreja e mostrou que o papado não é apenas uma figura espiritual, mas também profundamente envolvida em decisões políticas e diplomáticas. O retorno definitivo a Roma consolidou o Vaticano como centro da cristandade, mas a memória de Avignon permanece como símbolo de um tempo em que a geografia do poder e da fé nem sempre coincidiram. Assim, a história dos papas fora do Vaticano nos lembra que, mesmo instituições milenares como a Igreja Católica, passam por fases de conflito, mudança e adaptação, e que sua autoridade espiritual também é moldada pelas pressões e realidades do mundo ao seu redor. A Basílica de São Pedro, um monumento erguido ao longo de séculos. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, é um dos edifícios religiosos mais emblemáticos da humanidade. Sua grandiosidade não está apenas na dimensão arquitetônica ou no valor espiritual, mas também na história da sua construção, que se estendeu por mais de 120 anos, refletindo um dos períodos mais ricos e turbulentos da arte, religião e política europeia. A construção da atual basílica começou em 1506, por ordem do Papa Júlio II, e só foi concluída em 1626, sob o pontificado de Urbano VIII. Ela substituiu uma igreja mais antiga erguida no século IV pelo imperador Constantino, considerado o primeiro templo cristão construído sobre o túmulo do apóstolo Pedro. A nova obra simbolizava não apenas uma renovação espiritual, mas também o poder da igreja durante o auge do Renascimento. Durante esse período, grandes nomes da arte e da arquitetura estiveram envolvidos no projeto, como Bramante, Rafael, Michelangelo e Bernini. Michelangelo, por exemplo, foi responsável por projetar a imponente cúpula, um dos elementos mais icônicos da Basílica e marco na história da engenharia. Bernini, mais tarde, criou a famosa Praça de São Pedro e o baldaquino sobre o altar principal. A longa duração da obra se deve a diversos fatores: mudanças de papas, conflitos políticos, dificuldades financeiras e até disputas entre artistas. A construção da Basílica também está intimamente ligada à venda de indulgências, prática que gerou enorme controvérsia na época e foi uma das principais motivações para a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Apesar dos desafios, a Basílica de São Pedro tornou-se um dos maiores símbolos da fé católica e uma obra-prima do mundo ocidental. Com capacidade para mais de 60 mil pessoas, ela é um centro de peregrinação, cenário de eventos papais e símbolo da continuidade histórica da Igreja. Sua construção, que atravessou gerações, representa a persistência de uma visão espiritual e artística que transcende o tempo. Mais do que uma igreja, a Basílica é um testemunho em pedra da relação entre fé, arte e poder. Essas foram algumas curiosidades sobre a Igreja Católica. Para que possamos continuar divulgando informações, deixe um like, se inscreva e ative as notificações.